Boa noite, eu sou a Márcia, sou secretária do Diretório Cariocas Patriotas, e essa noite nós vamos bater papo com a Glória Jean, que é candidata a vereadora pelo PSL com o número 17888. Boa noite, Glória. Tudo bom? Boa noite, Márcia. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, você, representante do Diretório Carioca. É muito bom estar com você nessa noite. Obrigada. Então, eu fiz algumas perguntas e vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho mais você. Vamos lá. Você participa ativamente dos movimentos conservadores, né? E tem participado das manifestações de apoio ao Bolsonaro, que a gente faz sempre, né? Então, eu pergunto, você sempre foi ativista? Márcia, eu nunca tive consciência dessa expressão ativismo. Eu sempre fui uma patriota que sempre brigou pelos valores éticos e morais da vida toda, mas eu nunca tive essa consciência de ser ativista. Eu me considero uma pessoa patriota e que briga pelos valores que foi juntando durante a vida. Mas hoje o que se dá de nome é de ativista. Ok. E como que nasceu a sua candidatura? E ela nasceu de uma combinação de fatores. A legislação eleitoral exige que os partidos tragam em seus quadros de candidatos 30% desses candidatos do sexo feminino. E aí houve uma necessidade de se compor dentro do partido esse percentual. Somado a isso, como você falou, eu participo dos movimentos de rua em apoio ao presidente Bolsonaro, e as pessoas dentro desse movimento se entendeu a necessidade de sair alguém lá de dentro desses movimentos que participassem ativamente. E acabou que o meu nome foi um consenso, ou pelo menos foi o que menos teve censuras, e acabou saindo meu nome. Que bom. E o que você pode... Eu me sinto muito honrada por isso. E nós também, né? Como você acha que pode contribuir para a pauta conservadora sendo vereadora do Rio de Janeiro? Apresentando propostas legislativas que sejam do interesse da direita, dos conservadores. Ótimo. E você acha possível aprovar legislações que resgatem esses valores de direita? Sim, certamente. Até algum tempo atrás, eu acreditava que o Brasil estava perdido, que o Brasil era um país de pessoas ligadas à esquerda. Com a eleição do presidente Bolsonaro, nós percebemos que não, que na realidade a grande maioria da população brasileira é conservadora. Era aquele conservador silencioso, que não ia brigar pelos seus interesses, pelo aquilo que acreditava. O presidente Bolsonaro despertou isso nas pessoas, e ele levou não só no Brasil, mas também na cidade do Rio de Janeiro, a grande maioria dos votos válidos. O que quer dizer que o brasileiro é, sim, essencialmente conservador, de direita. De direita. Então você não acha que corre o risco de ficar falando para as paredes lá? No caso de você entrar. Eu acredito que não. Primeiro que eu acredito que a direita vai fazer a maioria da Câmara de Vereadores. São 51 vereadores hoje, e eu quero crer, eu peço a Deus que permita que pelo menos 26 desses vereadores eleitos sejam oriundos da direita, sejam conservadores. Mas, de qualquer forma, nós temos que ter em mente que não é só quando a gente apresenta propostas legislativas que são aprovadas que a gente está trabalhando para o conservadorismo. Nós temos o exemplo do presidente Bolsonaro, que todo mundo fala que ele passou 28 anos na Câmara dos Deputados
sem acrescentar nenhuma legislação ao conservadorismo. Isso é verdade, nós não podemos negar esse fato. Ocorre que ele fez uma coisa que nós precisamos dar valor, e a ministra Damares, ela sempre ressalta isso. Um desses exemplos que é trazido pela ministra Damares é que, quando se criou o Ministério da Pesca, se tentou enxertar no texto da criação do Ministério da Pesca uma pauta LGBT que nada tinha a ver com o Ministério da Pesca. E foi o então deputado Jair Messias Bolsonaro que chamou a atenção para o fato, se mobilizaram no final de semana e conseguiram derrubar era uma emenda que fizeram à lei e que ela passaria despercebida. Então, o parlamentar conservador, a importância dele não está somente no fato de ele apresentar propostas legislativas, mas também e especialmente de impedir que a esquerda avance com suas pautas que nós não aceitamos, que nós não conseguiríamos conviver com essa doutrina, com essas aberrações que acontecem no meio da esquerda. Então, agora outra parte. Como você acha que pode alterar o ensino público no Rio de Janeiro? Bom, o ensino fundamental, porque o município ele fica restrito ao ensino municipal. A escola sem partido do Ministério da Educação, ela, em grande parte, ela já traz essa legislação bastante avançada. O que nós precisaríamos aqui na cidade do Rio de Janeiro é acrescentar algumas adequações para que ela consiga atender a população carioca. Eu, especialmente, gostaria de acrescentar ao currículo o ensino da educação moral e cívica, ensinando a nossa criança a ser cidadão, a conhecer seus direitos, a respeitar os direitos e os deveres dos outros, a conhecer o Estado como um todo. Nós vemos hoje as pessoas cobrando do governador uma coisa que é atribuição do prefeito, às vezes até do deputado, que as pessoas hoje não têm mais noção, porque se tirou a educação moral e cívica, se tirou a organização social e política brasileira do ensino público. Nós gostaríamos de acrescentar no ensino do fundamental aqui na cidade do Rio de Janeiro, concursos literários, de matemática, para incentivar a criança a disputa do que é bom, a se jogar no estudo para ter um objetivo de vencer uma disputa, colocar a feira de ciência, trazer os pais da criança para dentro da escola, porque o pai dessa criança ele foi formado por uma outra escola, uma escola onde ele só aprendeu a ser vítima de tudo. Nós precisamos ensinar a nossa criança a parar de ficar na sombra desse vitimismo e partir para frente, mergulhar por um futuro melhor, buscar o seu futuro, trabalhar pelo seu futuro. Isso tudo a gente começa na escola, nas primeiras séries, a educar, a treinar essa criança a buscar o que ela quer para si. Eu gostaria também de treinar o professor para identificar o pequeno talento. Nos Estados Unidos, todos os professores eles são treinados para observar e tirar essa criança para ela se desenvolver naquele talento. Eu vou dar um exemplo. Às vezes o professor está lá dentro de uma escola, numa sala de aula, com 40 alunos, e ela observa que um determinado aluno
ele tem uma habilidade normal, ele está dentro da média dos outros coleguinhas, mas ele no desenho ele tem um traço fino, ele desenha muito acima da média para aquela idade. Então, o professor ele tem que estar treinado, ele tem que ter olhos para enxergar, para identificar essa criança e para que essa criança esteja no contraturno encaminhada para desenvolver essa habilidade que ela tem especial. Isso hoje nós não temos aqui e os professores não estão treinados. E a gente acaba perdendo grandes talentos porque não houve um desenvolvimento dessa habilidade específica e especial. E quando você acha que começou a se ver como direita? Você lembra disso? Olha, eu acho que desde sempre. O meu pai, ainda solteiro, ele foi motorista do General Geisel. E ele era muito ligado à Dona Lucy. Ele fala desse casal, General Geisel com a Dona Lucy, com muita gratidão. E aí, eu sempre fui treinada da direita. Ele falava muito da esquerda. O meu pai foi o presidente do sindicato dos trabalhadores da Petrobras quando os sindicatos estavam fechados. Então, eu sempre fui de direita. Em 1989, eu era jornalista na cidade de Nova Iguaçu. Eu trabalhava em vários jornais e aí eu fazia uma coluna que era política e eu descobri, eu tive uma fonte que me informou que a gráfica da Prefeitura de Nova Iguaçu imprimia material da campanha do Brizola presidente. 89 foi a primeira eleição direta que nós tivemos. Naquela época, o presidente eleito foi Fernando Collor de Mello, mas o Brizola era um dos candidatos e ele estava utilizando material de campanha feita na gráfica da prefeitura. E foi aí que eu tive a certeza de que eu era realmente de direita. O jornal era de um brizolista roxo, José Louzeiro, que era escritor, autor de Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, Pichote, e ele acabou deixando eu ter a liberdade de escrever no jornal dele aquilo que eu entendia que era notícia. E eu, de vez em quando, eu dava uma notinha criticando as condutas na época do PDT, que era o governo de Nova Iguaçu era do PDT. E aí ele sempre deixou e começou aí a minha militância pela direita, foi quando eu, em 1989, denunciei a gráfica da prefeitura. E como você acha que era defender os valores conservadores nessa época, das décadas lá de 80, 90? Era mais fácil? Muito difícil. Não, era muito difícil. O pessoal fala em enxugar gelo. Para você ter uma ideia, nessa época, no dia dessa denúncia, eu trabalhava, escrevia para todos os jornais de Nova Iguaçu, trabalhava para a rádio, e eu era funcionária da prefeitura. Eu simplesmente fiquei sem emprego nenhum. Opa. Eu fui muito perseguida. A Câmara de Vereadores teve uma sessão para discutir o absurdo, o abuso daquela jornalista de denunciar a gráfica da prefeitura. Era muito difícil, mas a gente acaba vencendo esses obstáculos, um vence daqui, outro vence dali, a gente acabamos chegando onde nós estamos hoje, quando o conservador fez um presidente da República, o que era impensável, né, na década de 80, na década de 90. E agora vamos lá, sobre suas redes sociais. Elas não refletem muito a sua atuação de guerreira mesmo, né, na defesa das pautas e dos valores conservadores. Por que isso? Pois é, isso é verdade. Muita gente, inclusive a minha mãe vai fazer 80 anos em dezembro, mas ela é muito mais ligada às redes sociais do que eu. Eu não sei te falar por quê. Eu sei da importância da rede social, da internet,
foi na rede social, foi na internet que eu tive minhas primeiras aulas de geopolítica, foi através da internet que eu consegui conhecer o professor Olavo de Carvalho, foi através das redes sociais que nós elegemos o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas eu tenho dificuldade de lidar com elas. Eu sou 100% analógica. Eu até, diante das dificuldades que eu tenho enfrentado nos últimos tempos, especialmente com essa candidatura, eu prometi para mim mesma que em janeiro eu vou estar bombando. Eu vou passar muito tempo estudando, porque eu tenho muito... Não é... Eu sei da importância, mas eu realmente, por absoluta ignorância de lidar com essa parafernália de rede social, de internet, que eu acabo deixando isso meio que fora da minha vida. Vou corrigir esse defeito, vou tentar essa limitação. Eu acho que não chega a ser um defeito, mas é uma limitação, e uma limitação importante que deve ser superada e vencida. É verdade. Agora vamos lá. Os noticiários têm mostrado um racha no PSL aqui do Rio de Janeiro. O que você acha que aconteceu? Qual é a sua opinião? Pois é, né? Isso é muito chato. Nós somos, no PSL do Rio de Janeiro, hoje nós temos mais de 70 candidatos. Todos eles se declaram eleitores do presidente Bolsonaro, apoiadores do presidente Bolsonaro, conservadores. Naturalmente que o PSL, em 2018, elegeu algumas pessoas que depois a gente pôde perceber que não eram tão conservadores, mas identificaram muito cedo essa onda Bolsonaro e surfaram nela, e logo depois que foram eleitos, acabaram seguindo seus caminhos. Isso no Brasil todo. Aqui no Rio de Janeiro, nós também tivemos esses casos de pessoas que foram eleitas pela onda do presidente Bolsonaro e que acabaram depois se mostrando uma outra face não conservadora. Agora, a gente tem que ver que o PSL ainda é o deputado Hélio Lopes, o deputado Luiz Lima, quer dizer, o Eduardo Bolsonaro, por São Paulo, continua afiliado ao PSL. Houve um problema administrativo interno, isso acaba prejudicando muito, sim, as candidaturas da legenda, mas eu não acredito que o PSL tenha deixado de representar o conservadorismo. Eu acho que o PSL, por mais que o presidente tenha deixado o PSL por problemas pessoais, que eu entendo, e até concordo plenamente com ele, nós não temos ainda uma outra sigla que tenha sido formada 100% pelo presidente Bolsonaro. E hoje o que nós temos no Brasil são partidos que mais ou menos atendem a pauta da direita. Nenhum dos partidos brasileiros foram criados essencialmente conservadores. Nós poderíamos ter uma aliança, houve um imprevisto, o presidente não conseguiu até hoje formar uma aliança, o presidente com os seus filhos, o Eduardo continua no PSL, outros saíram, o Carlos já não era, mas foi para um outro partido. Agora, esse racha tem sido uma constante no PSL, mas eu digo que seria pela briga do poder interno. E eu acredito que até 2022 nós saberemos exatamente quem é conservador raiz, quem é conservador de coração e quem está aí dando uma de conservador só para usufruir
das benesses de hoje ser um conservadorismo. Isso aconteceu lá atrás em outros partidos. Hoje, quem está bombando, a bola da vez está com o presidente Bolsonaro, aonde ele for, vai ter um montão de gente que não pensa como ele, mas querendo se aproveitar disso, vai usar o nome dele para conseguir atingir o objetivo. Mas é uma pena esse racha. E você acha que é por causa disso que o candidato, né, do PSL para prefeito desse ano, você acha que é por causa disso que ele não consegue decolar? Qual é a sua opinião? Olha, existe uma racha no partido que tem sim atrapalhado o deputado Luiz Lima de decolar de vez para despontar entre os primeiros lugares na intenção de voto do carioca. Agora, nós temos que observar uma coisa. Desde o ano passado, desde o início deste ano, o partido vem trabalhando o nome do deputado Rodrigo Amorim como candidato a prefeito e do deputado Alexandre Knoploch como vice-prefeito. O deputado Alexandre Knoploch, além de deputado estadual, além de ter sido o cotado para vir formar a chapa com o Rodrigo Amorim para a prefeitura, ele também é o presidente do Diretório Municipal do PSL. E o partido vem trabalhando o tempo todo esses dois nomes. No dia da convenção, de última hora, pelo que a gente ficou sabendo, veio uma ordem de Brasília que determinou que o candidato do PSL seria o deputado Luiz Lima. Então, quer dizer, ele não é conhecido simplesmente porque ele não foi trabalhado. Todos os outros candidatos que estão sendo trabalhados, tendo o nome trabalhado, desde o início do ano. No PSL, se trabalhou, nesse período, o nome do deputado Rodrigo Amorim, que acabou não vindo. Eu acho que a tendência, o deputado Luiz Lima, ele é um nome leve. Ele foi eleito deputado federal junto com o presidente Jair Bolsonaro em 2018. Ele foi o único deputado federal que conseguiu, em seu primeiro ano de mandato, aprovar uma proposta que ele tenha feito como lei. Ele é uma pessoa que tem sido leal ao presidente Bolsonaro. Ele é uma pessoa que vem trazendo o PSL de uma forma leve. E eu acredito que, conforme as pessoas forem ouvindo falar do presidente Bolsonaro, do deputado Luiz Lima, as pessoas vão verificar que ele é não só uma opção, mas que ele é a melhor opção para a cidade do Rio de Janeiro, nesse momento que a gente vive muito drástico, muito intenso, porque se fechar o comércio, as escolas até hoje não voltaram, as nossas crianças estão sem escola desde março, e se fecharam praia. E eu acho que, neste momento, a cidade do Rio de Janeiro precisa de um nome disciplinado, leve e honesto, como o deputado Luiz Lima. Ok. Nós estamos com o tempo um pouquinho apertado, então vamos continuar aqui. E você sabe que o deputado Anderson de Moraes partiu para o ataque, né, para o Luiz Lima, né? Por quê, você sabe? Foi, eu vi. Eu te confesso que eu não tenho como falar pelo deputado Anderson de Moraes. Eu sou de Nova Iguaçu, o deputado Anderson de Moraes é de Nova Iguaçu. Eu fui o deputado Anderson de Moraes, a Margarela era vereadora naquela época em que eu falei que eu denunciei a gráfica da prefeitura. Ela não foi eleita pelo PDT, mas ela depois passou para o PDT, e ela sempre foi de uma linha de esquerda.
o deputado Anderson de Moraes também é uma pessoa que foi candidato a vereador pelo PCdoB. Logo no início da pandemia, Márcia, nós tivemos um problema que se prendiam as pessoas que tentavam trabalhar, se prendiam as pessoas que estavam indo para as manifestações. E eu entendi, como advogada, que nós deveríamos criar um mecanismo que fosse possível defender esses patriotas que estavam sendo presos em manifestações. Então, eu corria várias manifestações sugerindo que a gente criasse um instituto para defender essas pessoas e para ingressar em juízo, tentando derrubar liminares que haviam sido dadas, impedindo as nossas manifestações. Eu fui na Vila Militar, eu fui na Urca, eu fui em Copacabana, eu fui no CML e eu fui na Barra. Na Barra da Tijuca, e um desses encontros, o deputado Anderson de Moraes estava, e foi exatamente quando eu conheci o deputado Anderson. E ele se comprometeu, ele prometeu a superar as nossas dificuldades de montar um instituto, perguntou se eu poderia ajudá-lo, se eu teria tudo. Eu me comprometi em levar na terça-feira esse estatuto para que ele viabilizasse. Houve um incidente, um deputado do PSL faleceu e seria enterrado nesta terça-feira. Logo no dia seguinte, eu deixei esse estatuto no gabinete do deputado Anderson de Moraes e ele, até hoje, ele não viabilizou esse instituto. Eu cobrei algumas vezes, depois eu entendi que ele realmente não tinha interesse nesse instituto, e hoje, quando ele aparece falando o que ele falou do deputado Luiz Lima, que é um homem honrado, e diante desse histórico todo, filho de uma vereadora que foi do PDT, candidato a vereador pelo PCdoB, o fato de ter engavetado, de ter inviabilizado esse instituto, eu fico me perguntando se, de fato, ele mudou, porque ele diz que ele mudou, ele diz que hoje ele é conservador, mas eu não posso deixar de revelar essa minha dúvida. Ele é conservador mesmo? Esse instituto não saiu por quê? Ele mudou mesmo? Qual a razão de ele atacar tanto o deputado Luiz Lima? Porque ele diz que o Luiz Lima é um deputado traidor. Onde estaria a traição do deputado Luiz Lima? Ele não apontou. Então, ele foi agressivo. Ele falou que o deputado Luiz Lima não bateria no peito falando da Globo, quando o deputado Luiz Lima já fez diversos vídeos fazendo críticas à Globo. Ele também diz que o deputado não bateria no peito dizendo que o presidente o apoia. E, para quem conhece o deputado Luiz Lima, ele é uma pessoa que não é dada a esses tipos de agressão. Ele é uma pessoa muito sutil. Ele seria incapaz de, por exemplo, chamar a Globo de Globo lixo. Ele faz as suas críticas às instituições e às pessoas, mas ele consegue, de uma maneira leve, sem agredir, sem ofender. Eu nem sou assim. Eu até queria ser como o deputado Luiz Lima, porque ele é muito leve. Mas, infelizmente, ele não tem passar para ela ver o que ela acha. Fala para ela. Não, fala para ela. Chegou um vídeo. Tá, e você quer que ela ouça. Você abre o botão, marcha para ela. Chegou um vídeo que a gente quer... Presidente. E aqui faço um parênteses para falar dessa dama ilustre, cuja moldura... Meu Deus, eu conheço esse vídeo. Essa mulher que esse chorou vídeo lágrimas, é do atual. os murmúrios que ninguém ouviu. Ela que passou pela infâmia. Está ouvindo? Todo tipo de constrangimento moral e psicológico. Esse discurso é do atual presidente. Não sabiam
que Deus faz do último o primeiro e do mais fraco o mais forte, quando há no coração desse último e desse mais fraco uma determinação inegociável de lutar pelos valores perenes da pátria, pois bem, aqueles poderosos que a torturavam cumpriram um papel medíocre na história e ela passou a ser nossa presidenta. Não passa pelo coração de nenhum brasileiro de bom senso que ela nos daria um salário mínimo aviltante por dezembro. Você conhece o vídeo, né? Você tem alguma coisa a falar? Eu conheço esse discurso. Esse discurso foi do então senador Marcelo Crivella, ainda no Senado Federal. O Marcelo Crivella, que foi ministro da Pesca do governo petista, ele fez esse discurso no Senado quando a presidente Dilma havia dado um aumento do salário mínimo medíocre, e que todos reclamavam porque ele sequer atendia à diferença da inflação do período. E aí ele vem com esse discurso chamando os militares de torturadores. Será que esse senhor não ouviu dizer o grupo que ela participava, que inclusive matou um soldado de serviço? Esse prefeito que fechou a cidade. As pessoas ficam falando que o problema da saúde não é da saúde, é da Globo. Eu não vou discutir, eu não vejo a TV Globo, eu não sei o que a TV Globo tem falado dele. Agora, quem de nós não conhece, de ouvir dizer, ou de ter passado por isso, ou de ter passado com pessoas próximas da gente, pessoas que, com decisão judicial, pediram internação e não conseguiram, no governo Marcelo Alencar. O governo Marcelo Alencar foi de todo ruim. Ele fez tudo que o presidente Bolsonaro pediu para não fazer. Ele fechou comércio, ele fechou escolas, ele negou a hidroxicloroquina. Marcelo Crivella. Marcelo Crivella, o atual prefeito do Rio, fechou inclusive a praia. Estaria mesmo o presidente Bolsonaro apoiando um sujeito desse, um sujeito que chama a guerrilheira de grande dama, e dos militares que defendiam a sociedade de torturadores implacáveis? Essa é a minha dúvida. O presidente não se manifestou, mas as pessoas têm falado em nome dele. Mas aí eu vejo quem fala em nome dele, o deputado Anderson de Moraes, que também impediu a viabilidade de um instituto para defender patriotas. Pois é. Aí, agora vamos lá. Você tem 5 minutos para fazer as considerações finais. Só 5, não posso te dar mais. Bom, Márcio, é um prazer estar me esclarecendo algumas pautas, alguns interesses que eu tenho, caso eleita vereadora. É um prazer estar aqui através do Diretório Carioca. Gostaria de mandar um abraço para o Falco, para as pessoas do movimento, para as pessoas dos outros movimentos, que eu tenho apoio de outros movimentos. Eu nem vou citar todos aqui, porque eu esqueceria de alguns, e aí ficaria a emenda pior do que o soneto. O que eu queria dizer é que nós estamos na luta, nós queremos essa eleição, nós queremos resgatar o Rio, trazer o Rio para uma pauta conservadora, e eu acredito que a única opção da cidade do Rio de Janeiro na prefeitura é com o nosso candidato a prefeito pelo PSL, Luiz Lima, deputado federal Luiz Lima. E se o PSL, apesar da afirmativa do deputado Anderson de Moraes, deputado esse que é do PSL, ele é filiado ao PSL por um motivo muito simples. Nenhum dos deputados eleitos conseguiram sair do PSL porque o mandato é do partido. E o Aliança não foi formado. Então, ele é do PSL, ele deveria respeitar a sigla que o fez deputado. Mas, lamentavelmente, a gente não está no coração das pessoas, e eu continuo acreditando que a única opção do Rio, a única opção para o Rio caminhar para frente, para o desenvolvimento, alinhado com o presidente Bolsonaro, é através do deputado federal Luiz Lima.
Muito obrigada, então. Foi ótimo. Obrigada O pessoal agora vai conhecer você um pouco mais e boa sorte. Tá? Obrigada. Se eu puder contar com o apoio das pessoas, é Glória Jean, 17888. Fica com Deus. Boa noite. E o número do Luiz Lima é 17, da Glória é 17888. Muito bem. Isso. O Luiz Lima tem o número do presidente Bolsonaro. 17. É verdade. Isso aí. Então, boa noite. Obrigada.